noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Sociedade Espírita Amor e Caridade. É com muita alegria que nós hoje estamos realizando mais um dos nossos encontros, e esse projeto que iniciou ainda no mês de novembro e que contou com vários convidados aqui dessas segundas-feiras. Hoje, então, nós teremos mais um dos nossos encontros e a semana que vem, dentro desse projeto que nós idealizamos, nós teremos o último encontro, pelo menos desta etapa. Então, depois, no final, a gente vai detalhar o nosso assunto da próxima semana. Então, nós queríamos também dar boa-vinda aos nossos internautas e os nossos companheiros que estão participando conosco, Marielle, boa noite, o Vinícius também, nosso convidado, e vou passar direto já a palavra para a Marielle para apresentar o nosso expositor dessa noite. Boa noite a todos, com grande alegria que mais uma vez estamos aqui participando deste belo projeto, né, da nossa Sociedade Espírita Amor e Caridade. Hoje, quem está conosco, compartilhando dos seus conhecimentos e enriquecendo a nossa noite, é Vinícius Lousada, educador, palestrante e escritor espírita. O título do seu mais recente livro é exatamente o tema da nossa live de hoje: A Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura da Paz. Boa noite, Vinícius. Em nome da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório, eu agradeço a tua disponibilidade e é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Marielle. Boa noite, Gerry. O Marcelo, que está nos nossos bastidores, e aos queridos amigos da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório. É sempre bom estar com vocês de novo. Que nós possamos aqui contar com a assistência dos bons espíritos e estabelecer uma reflexão que seja oportuna às nossas vidas, sobretudo nesses dias tão desafiantes que nós vivemos com a experiência da pandemia, do Covid-19 e das possibilidades também que temos de estabelecer um outro olhar em torno da própria vida, a partir do que a doutrina espírita nos recomenda. Então, espero que hoje possamos aqui ter um encontro profícuo, útil para o crescimento espiritual de todos nós. Vamos falar um pouquinho do nosso livro, A Linguagem do Coração, Educação de Sentimentos e Cultura de Paz, obra que nós cedemos em cartório integralmente os direitos autorais, como sempre fazemos com os nossos livros, à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Eu preparei alguns slides para ir auxiliando na condução da nossa reflexão. Vou pedir para o Marcelo projetar, e aí as trocas eu vou fazendo por aqui mesmo. Perfeito, amigo. Obrigado. Então, meus amigos, essa obra ela parte de algumas constatações, ou de um anseio de tentar compreender alguns elementos da nossa cultura contemporânea que nos desafiam a viver de uma forma mais coerente com os valores espirituais que abraçamos e nos desafiam também a compreensão, porque nós somos sobreviventes em uma nave comum que é o nosso planeta Terra, em uma sociedade global cujos indivíduos são capazes de estabelecer documentos extraordinários de respeito à Terra, como a Carta da Terra, as declarações vinculadas ao desenvolvimento sustentável. Instituímos no pós-guerra a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Temos em países mais desenvolvidos que o nosso, e nós mesmos temos, por exemplo, uma Constituição
cujos valores republicanos e de uma sociedade civilizada nos enchem de orgulho quando nós passamos a ler com a devida atenção a Carta Magna que rege a vida política e legal em nosso país. Ao mesmo tempo, nos surpreende a capacidade humana de desenvolver recursos tecnológicos que sondam as estrelas, navegam os espaços, que são capazes de captar sons do cosmos. E apesar de tanta experiência no campo espiritual religioso na Terra também, que convoca a vivência do amor, ao respeito em relação ao próximo, nós identificamos, por exemplo, na nossa sociedade global, ainda a presença de uma cultura de ódio. Alguns especialistas dizem, inclusive, que essa cultura de ódio, apropriada por certos atores sociais, fez com que o ódio se tornasse uma forma de fazer política. E isso não é difícil ao observador atento identificar. As campanhas eleitorais se esforçam em descredenciar pessoas, em ridicularizar comportamentos. As fake news demonstram com muita obviedade um ódio destilado na busca de vitórias que são, apesar de transitórias, são perseguidas, onde os indivíduos ignoram totalmente na vida política o interesse comum das comunidades. Mas a cultura de ódio não está só na política partidária. A gente identifica, por exemplo, a cultura de ódio no seio das religiões. Aquelas que vão estruturando as suas teologias em posicionamentos fundamentalistas, acreditando-se detentoras da verdade e postulando aos seus adeptos atitudes violentas que os noticiários apresentam há muito tempo. Por exemplo, as perseguições estabelecidas contra o povo que se dedica às religiões afro-brasileiras, aos terreiros. Nós vamos enxergar líderes religiosos, midiáticos, postulando, por exemplo, o ódio aos homossexuais, recomendando perseguição, agressão. Não é só no plano de ideias religiosas, de um desejo de querer que o outro arda no fogo do inferno, mas são de atitudes violentas. Quem já não assistiu em vídeos que transitam aí de fontes confiáveis, exércitos religiosos no nosso Brasil. Pessoas com fardas, usando palavras de ordem, exércitos de Cristo. A gente tem uma impressão até que voltou para a Idade Média, muitas vezes. Mas o que é mais curioso no fundamentalismo religioso, no conservadorismo religioso contemporâneo, é o ódio destilado, contrapondo as lições daquele que tem o nome mais repetido em cultos e em atividades. E não vai aqui uma crítica maldosa a esta ou aquela religião, a este ou aquele credo. Na verdade, o convite é que nós possamos raciocinar, porque isso está em nossa cultura. E os espíritas somos homens e mulheres no mundo. A doutrina espírita, e eu vou dizer graças a Deus, não é uma doutrina alienante, porque ela vem propor, trazendo à nossa reflexão o código ético proposto por Jesus, uma conduta de um ser aberto à fraternidade. E a fraternidade não é exclusivista. Ela não pode andar de mãos dadas com ódio. Assim como é estupidamente contraditório propor-se a uma conduta odienta, falando em nome do Mestre de Nazaré, de Jesus e seu Evangelho.
Mas essa cultura do ódio não está só nas religiões. Nós vamos ver a xenofobia, o ódio a pessoas de outras matrizes étnico-raciais, de outros países. O ódio no mesmo país de pessoas em relação a outras porque são de regiões distintas. O ódio apresentado no discurso que coloca nesse outro que é diferente um desvalor, tomando naturalmente o que odeia como referência. Aliás, o professor de história, Leandro Carnal, chega a dizer que o ódio é um autoelogio, porque ninguém odeia o igual, o odiento odeia o diferente. Nós espíritas já vivemos nesse país, como Kardec viveu e os espíritas de primeira hora, a experiência dolorosa do ódio religioso. Kardec foi perseguido, foi acusado de coisas que não fazia, as obras foram queimadas no Alto de Fé em Barcelona, espíritas no nosso país, nos períodos de primeira difusão do espiritismo, foram perseguidos. Conhecemos relatos de pessoas que tiveram casas espíritas apedrejadas, perdiam o emprego, foram vítimas de ódio. Daí que, sendo uma doutrina que é amiga da paz, os espíritas não podem ficar indiferentes à presença do ódio, e lhes cabe combater pelo diálogo, pela conduta ética, pelo convite ao raciocínio, pois que a doutrina espírita, com maestria, preconiza a liberdade de consciência. E a liberdade de consciência é um bem do indivíduo inalienável. Mas a cultura de ódio, que eu estou me detendo um pouquinho mais, vai a tal absurdo que ela é capaz de propor a alguns indivíduos o ódio aos mais pobres. E vamos ver crimes de ódio. Nós citamos um no nosso livro de uma moradora em situação de rua que em Ipanema foi espancada até a morte alguns anos atrás, por grupos de classe média alta que começaram a entender que as pessoas que vivem nas marquises enfeiam as suas ruas. O ódio aos pobres. É claro que o ódio nega a nossa humanidade. Quem odeia se desumaniza. O ódio partidário, o ódio no esporte, são representações claras da nossa inferioridade moral. O ódio está conectado a esse sentimento enfermiço que os espíritos apontam como uma das grandes problemáticas que precisamos superar se queremos uma sociedade calcada um dia na fraternidade, como ensinou Jesus. E é o orgulho. Mas também está de mãos dadas com o vício mais radical, conforme ensina os espíritos na questão 913 do Livro dos Espíritos, que é o egoísmo. Está na base dessas condutas o egoísmo. A inaceitação do direito do outro de viver e ser feliz. E aí a violência campeia. Vemos a violência contra as mulheres, contra as crianças, contra os mais fragilizados, legitimada. Assistimos, entre ontem e hoje, uma história entre tantas de escravidão no Brasil contemporâneo, em que um professor universitário da área de exatas mantinha em regime análogo ao trabalho escravo uma trabalhadora. E dizem os críticos que, inclusive na sua tese, ele cita uma frase de Chico Xavier, o que não nos abala em nada, porque hoje em dia está na moda citar Chico Xavier. Ter convicção é bem diferente de referir um autor. Mas para que nós possamos refletir o quanto há o que fazer no campo de uma proposta de esclarecimento, de construção de um conhecimento que não perca de vista a compaixão. Nós identificamos também nesse cenário que vivemos
que tem a presença de condutas estranhas, como negacionismo, terraplanismo, negação de ciência, que para nós espíritas é doloroso ouvir, porque nós estamos numa doutrina que anda de passos ou de mãos dadas com a ciência, segundo preconiza Allan Kardec, mas vemos uma falta de identificação consigo mesmo. Algo que Rolomei já no século passado destacava, por conta das condutas de homens e mulheres espelho, que copiam, que cumprem o mimetismo estabelecido em condutas apontadas socialmente como as mais representativas de sucesso. E aí vemos indivíduos que acompanham ídolos, mitos, fanáticos e perturbados mentais, em posturas de psicopatia, identificáveis por qualquer especialista. Esse momento que nós estamos vivendo da pandemia é um momento talvez de maior necessidade de empatia nos últimos tempos. E empatia que precisa ser compreendida nesse exercício de nos colocarmos no lugar do outro, não para mensurar a vida do outro por nós, mas para exercitar uma compreensão a partir da perspectiva do outro, do olhar desse outro que não é igual a mim e que eu preciso abrir-me à possibilidade de diálogo, porque o mundo não me tem por referência. Às vezes agimos de maneira tão infantil que imaginamos que o mundo nos tem por referência. Ouvimos alguém, não paramos um minuto de pensar sobre o que o outro diz, porque queremos mensurar a fala do outro aos nossos limites intelectuais. E perdemos oportunidades belas de aprender a ouvir e aprender. Fundamentalismo, em vários campos do conhecimento, como no religioso, é resultado de posturas assim, de quem se fecha em linguagem contemporânea na sua bolha. Está aí o documentário O Dilema das Redes, demonstrando como os algoritmos estabelecidos para as redes sociais estabelecem para nós outros necessidades fictícias. Logo, nós, espíritos em evolução, que precisamos aprender a diferença entre o necessário e o supérfluo, para não nos iludirmos com falsas necessidades e atrasarmos o nosso processo evolutivo consciencial. Também essa policrise, como diz Edgar Morin, que vivemos, do nosso ponto de vista, fomenta a violência, o paradigma da justiça vingativa punitiva. Há quem confunda justiça com vingança, por isso que quer andar armado. E já vi cristãos, pessoas que se intitulam cristãos, evidentemente, defendendo o uso de arma. Hoje comentava com um amigo que algumas defesas são de um evangelho segundo Rambo, mas jamais segundo Jesus. Me permitam a referência um pouco cômica para quebrar um pouquinho o que é trágico nisso tudo. Porque quando o fundamentalismo religioso avança no campo da política, da esfera pública, e preconiza a violência como escolha acessível a qualquer cidadão com armas de fogo, está, na verdade, atendendo interesses da indústria armamentista e correspondendo a um projeto político que estudiosos têm chamado de necropolítica, que estabelece que pessoas que podem morrer em nome de ideologias funestas. Mas, às vezes, o cidadão, na sua casa, o espírita, o cristão, o budista, o umbandista, qualquer esfera religiosa, o ateu, às vezes nós acreditamos que punir educa.
E acreditamos nisso porque fomos educados nesse paradigma. Mas não há um registro científico que evidencie que uma pessoa punida se tornou uma pessoa melhor. Aí advém perspectivas do Canadá, Estados Unidos, que hoje ganham o mundo da justiça restaurativa como proposta de construção da cultura de paz, onde é preciso não pensar nessa lógica toma lá da cá, mas na responsabilização dos agressores, mas também nas necessidades dos indivíduos envolvidos em um conflito, na ânsia por se estabelecer vínculo e convivência possível no ambiente mais amplo da sociedade. E a reparação de danos. Porque às vezes se pune o agressor, mas não se repara os danos. E a vítima segue uma jornada lidando com os problemas que advieram. E outra questão que eu queria trazer aqui para a gente pensar junto é o problema da obsessão. Porque quando nós desconhecemos a nossa realidade espiritual e o paradigma mais hegemônico é do materialismo, nós nos tornamos vítimas fáceis de espíritos que são os homens que viveram sobre a Terra, dados a instigar o desamor, a violência, nutrindo-se dos fluidos que somos capazes de projetar na realidade espiritual quando caminhamos orientados pelo pior da raiva, quando ela extrapola o nível da necessidade, passa a se tornar um estado de espírito nosso. Vamos lembrar que Allan Kardec falou na revista Tenho a impressão que caiu a conexão do Vinícius. Vamos aguardar mais um pouquinho. Provavelmente ele retorne aqui conosco, para ele dar continuidade, então, às suas colocações, para passarmos para a segunda parte, então, da nossa live, que é de perguntas e respostas. Lembrando, então, que vocês já podem colocando perguntas, questionamentos que queiram fazer nos comentários. E após, né, o retorno do Vinícius, então, quando ele concluir essa primeira parte, nós passaremos para ele essas perguntas e ele as responderão na medida do possível. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, para que o Vinícius consiga restabelecer a sua conexão. Acredito que rapidinho ele retorne. GR, interessante, né? Essa colocação da cultura do ódio, do nosso posicionamento em relação no dia a dia, né? Como a gente insufla essa questão do ódio, né? Exatamente. O Vinícius chegou. Isso. Então não vamos perder tempo, ódio, vou passar cara. para o Vinícius novamente. Então nós dizemos, amigos, que quando nós vamos pensar sobre a ideia de que a nossa linguagem traduz a nossa evolução, nós temos a oportunidade de pensar quem nós somos nesse momento na Terra. E é evidente que somos espíritos imperfeitos, mas o estudo das paixões humanas, tão bem refletidas por Descartes, mas do nosso ponto de vista, didaticamente apresentadas em O Livro dos Espíritos, o papel das paixões, e o quanto o seu excesso nos vincula à nossa animalidade ancestral, nós precisamos trabalhar pela educação dos nossos sentimentos. Essa reflexão não é nova. Essa reflexão nós vamos ver na obra do nosso querido amigo Jason de Camargo, no livro Educação dos Sentimentos. E na Educação dos Sentimentos há um convite que está presente em A Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos, quando Kardec vai dizer que nós precisamos elevar os nossos sentimentos. É preciso que estudemos a nossa natureza moral e investiguemos
Que tipo de pensamentos, sentimentos, emoções, atitudes que cultivamos? Para que, reconhecendo a sombra que habita em nós, possamos superá-la e desenvolver um processo de evolução consciente. Daí, nos parece oportuno lembrar Pestalozzi, porque o Pestalozzi desenvolveu no livro Minhas Investigações, no século XVIII, contrariando um pouco Rousseau, ele que era leitor do Rousseau, não me arrisco a dizer que ele era discípulo de Rousseau, são contemporâneos, ele era um leitor de Rousseau. Há controvérsias, talvez por paixão já eu enxergue Pestalozzi acima de Rousseau. Mas é que há uma diferença intelectual importante entre ambos. Me permita a digressão. O que Pestalozzi, o que Rousseau escreveu em Emílio, Pestalozzi produziu e viveu na condição de intelectual e de educador. A vida toda ele escreveu sobre a sua experiência pedagógica, enquanto o Rousseau, apesar de ter sido tutor, mais reflexionou filosoficamente. Mas, enfim, é um intelectual do campo da educação, que foi mestre de Kardec, Rivail, e que merece ser estudado. E ele traz uma questão que aqui é importante para depois nós partirmos para o nosso diálogo. Se Rousseau pensava que o homem era naturalmente bom, que era entregue, né, pelas mãos do Criador bom e a sociedade o corrompe, Pestalozzi vai dizer o seguinte, olha, no estado de natureza, o indivíduo não tem os códigos da civilização. Vive ao sabor das paixões e das necessidades. Mas quando se encontra mais envolvido e na sociedade lida com o pacto social, com a cultura, tem ferramentas aí para conter o impulso das paixões e de um princípio egoísta na satisfação das próprias paixões. Mas é num terceiro estado que nós vamos apresentar, segundo esse texto de Pestalozzi, o ápice da nossa evolução, que é o estado moral. É um estado em que nós, diríamos assim, tomamos aquilo que a natureza nos deu, que a sociedade nos ofertou, e nos fazemos a nós mesmos. É a ideia de autonomia moral. Pestalozzi dialogava bastante com Kant, né? Mas essa ideia é muito original no texto dele, é muito interessante, porque ela casa muito com o pensamento espírita. Então, quando a gente propõe numa obra a linguagem do coração, o que a gente está querendo? Que a gente traga esse entendimento que a nossa linguagem nos revela, e aí não é só o falar, é o pensar, o agir, nos estudemos e busquemos conformar a nossa linguagem ao que recomenda a caridade, entendida na sua compreensão espírita, que é benevolência, perdão e indulgência. Essas três virtudes. E trazendo isso para o campo das relações intrapessoais e interpessoais, nos esforcemos por construir a educação dos nossos sentimentos, quer dizer, trabalhemos por desenvolver as virtudes, caminho já marcado pela própria doutrina dos espíritos. Então, essa é a primeira provocação fraterna que eu queria trazer, e vou deixar o espaço para o nosso diálogo, que acho que vai ser muito rico. Muito bem. Vinícius, há alguns anos, num grupo de estudos da doutrina espírita, o coordenador, na ocasião, mencionou a seguinte frase: quando tudo vai mal e ninguém nota, realmente tudo vai mal. Quando tudo vai mal e a gente nota, então as coisas estão indo bem. Na geração dos anos 80, 90, a que eu vivi, brincadeiras que diminuíam, que excluíam, apelidos pejorativos, deboches, eram normais, eram legais, digamos assim, né?
Hoje em dia nós temos um nome para isso, né? Que é um termo, que é o bullying. E essa nova geração ali do início dos anos do ano 2000, 2000 e pouquinho, está sendo considerada pela minha geração, digamos assim, como a geração do mimimi, que não aceita esse tipo de brincadeira, que não aceita ser diminuído, ser excluído. Será que nós podemos dizer, então, que as coisas estão indo mal e nós estamos notando, então estão começando a ficar bem? Boa provocação. Vou até pegar um chimarrão aqui para me inspirar se não houver problema. Marielle, nós estamos inscritos em um modo de existir que a lei divina instituiu, ou que o Pai Celeste instituiu, que é a lei do progresso. E a lei do progresso é justamente o imperativo que nos convoca a avançarmos em inteligência e moralidade, como didaticamente se refere aos espíritos. Portanto, à luz do pensamento espírita, é muito temerário alguém olhar para trás e dizer que era melhor sistemas de conduta que preconizavam a agressão, a perseguição sistemática. É até muito estranho, à luz do pensamento espírita, que nós encontremos companheiros que possam referir-se às gerações mais novas como gerações fragilizadas, porque nós vivíamos em uma cultura em que a violência era mais naturalizada e qualquer reação a ela era silenciada. Parece que há uma geração aí que não ouviu falar em Martin Luther King Jr., em Mahatma Gandhi, e que estudou outros evangelhos que não o que nós vamos encontrar nas reflexões de Allan Kardec. Então, nós precisamos, com muito respeito a esse pensamento, dizer que nós somos obrigados a pôr em dúvida essas verdades. Eu costumo ouvir assim as pessoas dizendo: "Nossa, eu apanhei, estou aqui muito bem". E eu respondo assim, com muita sinceridade: está como? Porque nós somos de uma geração também que não fazia terapia, que não sabia nada de psicologia, que não lia livros de psicologia. Não estamos referindo à autoajuda, estamos referindo a pensadores do campo da psicologia humana. E muitos distúrbios eram desconhecidos nos nossos grupos sociais e que estão presentes. Às vezes a pessoa que afirma isso para mim, eu fico pensando, nossa, como é que não se dá conta do comportamento neurótico que desenvolveu apanhando como diz ter apanhado? Se a gente que está fora percebe, sem conviver tanto com a pessoa. Gente, quando você vê, por exemplo, alguém de vida pública preocupado sempre com a sexualidade de alguém, é alguém transtornado. Alguém que se dá o direito de perseguir negros e negras e discursar com a Bíblia na mão contra pessoas que não têm a sua mesma etnia, são condutas, além de ser hipócritas, são condutas neuróticas, porque falam uma coisa e fazem outra. E nós tivemos que viver situações extremadas para despertar da nossa violência, não é? A lei do menino João Hélio, né? Que é uma lei que lembra aos pais que a palmada não educa. Olha o nível evolutivo da gente, que tem que ter uma lei, e tem que ter, para nos lembrar que educar não era espancar. Não há base neurocientífica que afirme que espancamento educa alguém. Muito pelo contrário. Basta meia dúzia de aulas de neurociência para a gente entender que sem afeto não há educação. É curioso esse pensamento conservador, que não entende o direito das minorias, das mulheres. Até algumas décadas atrás, eu não sou dessa época, meu cabelo branco engana, mas até umas décadas atrás, em briga de marido e mulher, ninguém metia colher. E não vai faltar alguém que diga guerra e convidasse o sujeito para falar de política. Eu não estou falando de política, estou falando de direitos. Direitos humanos fundamentais. Porque havia no Código Civil a ideia de que a mulher era
objeto do homem, de tal sorte que o homem era intitulado no direito chefe da família. A esposa, para estudar, tinha que pedir licença do marido. A que ponto chegamos? E hoje os indicadores são terríveis. As meninas são assediadas nas ruas, nos espaços em que se legisla nesse país tem assédio moral, assédio sexual contra as mulheres. Nas instituições as mais variadas. E tivemos no Brasil o escândalo de um médium que não é espírita, abusador. Então, e aí, se a gente for olhar na história, as mulheres foram transformadas em bruxas e queimadas vivas. O espiritismo é uma doutrina que estabelece, por exemplo, a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, antecipando algumas conquistas do direito. E, portanto, seguir essa doutrina me leva a um olhar sobre a vida que não me permite achar violência algo satisfatório em nosso nível evolutivo para as relações humanas. Não me permite. De tal sorte que nós nos dedicamos a escrever uma obra que se opõe radicalmente a qualquer forma de violência, convidando aqueles que a lerem a perceber a identidade do Espiritismo como doutrina pacificadora e transformadora da realidade a partir da transformação dos indivíduos. Feminicídio é algo vergonhoso numa sociedade como a nossa. É vergonhoso. É inadmissível, meus amigos que nos acompanham, que nós fiquemos intranquilos se a nossa filha vai à rua, como é que ela vai voltar? Porque há homens que foram educados na nossa cultura dispor dos corpos das mulheres como se fossem coisa para o seu uso animalizado. É doloroso enxergar o quanto numa sociedade hiperreligiosa, vou usar uma expressão aqui que vai fazer sentido assim para, vou extrapolar o que eu quero dizer, né? Ou o que eu estou dizendo agora, hiperreligiosa, que cultiva a violência contra a infância e a legitima muitas vezes a partir de condutas de líderes que favorecem os abusos contra a infância, impedindo que a gente fale de sexualidade nos processos educativos e favorecendo a ignorância que dá possibilidades aos abusadores não encontrarem qualquer resistência por conta da ignorância da infância. Então a gente tem muitos temas que a gente pode trazer aqui que refletem a violência. Para mim, Marielle, esse pensamento que estigmatiza a geração que quer justiça e paz é também uma forma de pensamento violento. E lastimo que a gente tenha isso até em líderes, se é que eu posso chamá-los assim, em diferentes pontos do nosso globo. Vocês interagem, senão eu fico falando, gente. Vinícius, bom, então vamos aproveitar. Eu queria ficar ainda dentro dessa perspectiva, hein? Porque tu colocasse, né, na tua fala, o aspecto de que nós, e hoje a gente pode claramente identificar isso, né? Nós estamos vivendo, infelizmente, uma sociedade que a gente poderia dizer que tem um grau significativo, né, de desumanização. Uma sociedade que, se tu usou a expressão, naturalizou, né, essa desumanidade, de certa forma, né, e, portanto, uma sociedade complexa, que tem aí os seus desafios para resolver. Né? Mas aí, dentro dessa abordagem que tu faz no livro, né,
trazendo a contribuição do Espiritismo para a gente pensar essa sociedade complexa, esse ser humano complexo que a gente está se defrontando, né? Que na verdade sempre foi, né? Eu parto do princípio de que nós, na verdade, nós tínhamos um conteúdo muito represado de toda essa violência, né? E que em dado momento esse conteúdo ele foi de certa forma legitimado pelas certas instituições de poder, o que facilitou com que isso se expressasse cada vez mais. Mas a questão que eu te coloco é o seguinte: qual é a tua análise assim de caminhos, né, para a gente poder construir uma sociedade mais humanizada, em termos práticos, né, que a gente pode que a gente possa pensar assim, o internauta lá na sua casa e tal, no seu dia a dia, né? Uhum. Que saída que nós temos para... Porque, veja bem, nós estamos enfrentando, né, um momento de um contexto de uma pandemia, somado com essas tantas questões que a gente está vendo, né? É natural que muitas pessoas até se deprimam, né, e entrem num niilismo, num negativismo, numa perspectiva de que não há mais saída para isso, né? E como é que tu vê essa questão? Quais são os caminhos que nós temos aí? Bacana. Primeiro, deixa eu fazer uma correção. Por um ato falho, eu chamei a lei do Bernardo, Lei Bernardo, que ela ganhou esse apelido, de Lei Menino João Hélio. Não sei por que, alguma confusão mental, tá? Mas eu me referi à lei que tem sido assim carinhosamente chamada Lei Bernardo. Bom, eu acredito muito, Gé, no poder da subjetividade na transformação da história. Eu acredito que nós somos capazes de construir outras possibilidades a partir de nós mesmos. E isso não é uma crença, simplesmente, é pelo menos uma constatação que a gente vê ao longo da história, mudanças de paradigmas sendo mobilizados por indivíduos que se autorizaram a protagonizar em vários espaços sociais e nos convocar a pensar na vida de outra forma. Se nós tivemos um dia, né, um Voltaire, um Rousseau, um Pestalozzi, pensadores aqui que nós temos como Paulo Freire, o Ailton Krenak, que tem feito provocações numa perspectiva decolonial, nos dizendo, olha, quem sabe a gente vive de outra forma, porque esse paradigma que se defendeu na sociedade ocidental até aqui, ele tem produzido morte, enfermidade e caos. Quem sabe construímos um outro pacto de civilização com a Mãe Terra, com os bichos, enfim. Então, tem um ditado oriental, que eu uma vez ouvi um professor de filosofia dizendo assim, que onde há enfermidade, há o curador. Onde surgem essas crises, nós encontramos possibilidades de enfrentá-las. A crise quer dizer oportunidade. E eu acredito mesmo que nós somos as pessoas pelas quais nós estávamos esperando. Não é frase de efeito, nós temos condições de assumir um outro modo de ser estar no mundo. Quando Allan Kardec vai discutir, o próprio Leon Denis, o Leon Denis vai ser mais direto, no meu ponto de vista, as questões dos problemas sociais, dos problemas da nossa cultura, da nossa convivência, as injustiças, enfim. Ambos vão nos levar à ideia de que as mudanças do indivíduo reverberam sobre a sociedade. Então, eu preciso pensar, por exemplo, no meu ambiente familiar, já que eu ando em isolamento. Como é que eu estabeleço justiça, igualdade, fraternidade dentro da minha casa? Como é que eu cultivo a liberdade no ambiente, na educação dos meus filhos? Como é que eu posso desconstruir uma cultura em que muitos vivem em condições absurdas de miséria para muito poucos cultivarem seus privilégios? É abolindo na educação dos meus filhos, nas minhas relações,
uma cultura de privilégios. É trazendo, e aí algo que Leon Denis deixa claro em obras, recentemente uma publicada com artigos dele, O Futuro do Espiritismo, por exemplo, é de que a ausência da crença na vida futura dificulta muito a compreensão de uma fraternidade autêntica. E Kardec fala disso também. Né? É difícil estabelecer uma sociedade que todos vivam harmonicamente se a gente não compreende a nossa natureza espiritual. Há uma tendência na cultura materialista a mobilizar o sujeito à conquista de coisas imediatas. Então, me parece que a gente precisa também, além de assumir um compromisso de uma outra conduta, vivenciar esses valores que o Herculano Pires um dia se referiu de era do espírito. A gente precisa trazer para a nossa vida essas questões. Enxergar-me como ser interexistente, reencarnado, que não tem que salvar ninguém, mas tenho por responsabilidade, pela consciência que conquistei, compartilhar pelo meu viver e pelo diálogo possibilidades outras de ver a vida que não desse materialismo tão soez que hoje vigora, inclusive, no seio das religiões. Nós temos religiões mais materialistas, jogando com as palavras, do que o próprio materialismo. Nas teologias da prosperidade e outras coisas que têm aparecido por aí. Então, acredito que começa pelo indivíduo, mas necessita que nós investamos em outros processos educativos, ou num outro paradigma para os processos educativos. E a começar pela família da gente. Eu sempre fico muito vaidoso, GR e Marielle, quando eu vou ler assim as posições dos espíritas que nos antecederam sobre a questão do ensino religioso. Todos sempre defenderam os grandes nomes, vamos dizer assim, e as instituições, o Estado laico e a educação laica, preconizando ao espírita o dever de, desde o lar e no centro espírita, naturalmente, nas atividades especializadas, orientar os filhos no paradigma da doutrina. Porque nunca houve nos espíritas intenção de proselitismo e de dominação de consciência. Mas o espírita sempre divulgou o espiritismo, ofertando ao que estiver interessado. E a gente sabe que a melhor divulgação ainda é o exemplo. Nós precisamos que nós, espíritas, tenhamos no mundo atitude espírita. Então, quando eu preciso votar, eu tenho que pensar o que o espiritismo me ensina. Quando eu vou tomar uma decisão numa partilha de um bem familiar, qual a ideia de justiça que a doutrina espírita tem? Diante de uma inusitada experiência de uma atitude racista no supermercado, qual é a atitude que o espírita deve ter? E não é do espírita seguindo um espírita idealizado, é da ética espírita. Cada vez mais concernente com o que preconiza a lei natural. Não adianta criar subterfúgios. A doutrina espírita nos ensinou: o mal é sempre o mal, e o bem é sempre o bem. E o bem é aquilo que está de acordo com a lei natural. E aí Kardec ainda faz um registro que os espíritos vão dizer que o homem de bem age bem quando tudo faz pelo bem de todos. E homem de bem é uma categoria que foi capturada por algumas pessoas e elas confundem homem de bem com um cidadão que tem valores conservadores. Mas o homem de bem da doutrina espírita, que é o mesmo da filosofia, é um indivíduo virtuoso. É alguém que pauta a sua vida numa ética superior. Então, se nós nos pautarmos nessa ética, eu acho que, claro que sozinho Andorinha não faz verão, mas a começar por cada um de nós, e as nossas famílias, e o nosso raio de atuação. Mas também, me permite dizer, amigo, que nós devamos não abrir mão de um protagonismo na sociedade. Aonde estivermos, cultivarmos a ética espírita e fazermos valer os valores que possam transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor.
E aí pode ser no clube de futebol, na escola dos filhos, na APM ou CPM, no conselho da instituição profissional, no centro espírita, enfim, aonde nós tenhamos espaços representativos em que possamos fazer a diferença. E eu não estou propondo aqui que as pessoas criem bancada espírita ou qualquer coisa assim. Pelo amor de Deus, não confundamos as coisas. Não se trata disso, se trata do espírita, convicto da moral espírita, viver como cidadão orientado pela lei natural e interferir positivamente onde ele estiver. Porque o espiritismo não combina com o profissionalismo religioso, muito menos com o profissionalismo político. Vinícius, para que a gente possa otimizar o nosso tempo, eu vou fazer 2 perguntas, né, dos nossos internautas, que daí tu aborda, por favor, né, o assunto. A primeira é a seguinte: eu tinha a impressão que havíamos atingido um certo avanço em relação ao ódio de classe, ao racismo, à aceitação das diferenças, enquanto nação brasileira. Hoje, me parece que retrocedemos em relação a isso. Me parece que veio à tona um turbilhão de coisas que beira a insanidade. Que impressões você tem a respeito disso? Desculpa. E o segundo questionamento, deixa eu colocar, que daí tu já aborda os dois, por favor. Ontem me chamou bastante a atenção uma notícia sobre a inserção dos presidiários no grupo de priorização do uso da vacina contra a Covid-19. O que me causou bastante estranheza foi a reação contrária das pessoas sobre essa iniciativa. Gostaria, se possível, que fizesse um comentário sobre qual a nossa postura frente ao que falhou. Mas não são perguntas fáceis de responder, né? No mundo há uma onda de atitudes odientas. Não é de agora. Isso, no mínimo, nos leva a pensar, e eu gosto muito do que o Edgar Morin nos traz a respeito do tema da educação, que nós precisamos repensar a nossa educação em nível mundial. E educação para além da escola, evidentemente. É como nós temos formado com que valores as novas gerações. Porque, a despeito de tanta informação, há uma crise do pensamento. Há quase uma incapacidade de logicar por coisas que até pouco tempo para nós pareciam óbvias. E aí eu vou trazer para nós espíritas, qual é o espírita que não entende a expressão fora da caridade na salvação? Não há como não entender se estuda o espiritismo. Agora, se eu ficar convertendo o princípio de benevolência, perdão, indulgência com todos como caminho de evolução espiritual, em beneficência exclusiva, em sectarismo, eu estou fazendo tudo menos cultivar a ética espírita na minha vida. Então, qual será a dificuldade que nós temos na atualidade? E parece que nós retrocedemos, nós não retrocedemos. Nós estamos numa sociedade que se comunica num nível de agilidade que não se comunicava há décadas atrás. Há 10 anos atrás eu não tinha, se não me falha a memória, Facebook. Às vezes eu até acho que era uma bênção. Às vezes eu gosto de saber o que está acontecendo. Porque a gente consegue, inclusive, fazer uma leitura de como que andamos pensando por aí. Mas nós não tínhamos tanto acesso. Tem coisa que ficava camuflada, escondida. E a hipocrisia e o ódio saíram do armário. Isso não é Brasil, como se refere a nossa companheira lá na pergunta. Não é só no Brasil, é no mundo. Grupos neonazistas, grupos nacionalistas no Brasil, falando em raça pura. O povo bateu de cabeça e tem umas ideias estranhas. Porque há uma ignorância que precisa ser combatida com conhecimento. Conhecimento que não abre mão da compaixão, da ética. E quando o nosso companheiro nos traz a questão que tu lestes agora,
sobre a vacinação dos nossos irmãos encarcerados, nós vivemos também uma crise humanitária. E crise humanitária não existe senão onde falta humanidade nas pessoas. Não é de se estranhar que hajam pessoas que pensem que há seres humanos que tenham que ser atendidos em uma pandemia e a outros não. O filósofo camaronês, que estudou necropolítica, fala disso com muita propriedade. São escolhas necropolíticas que os indivíduos fazem e que reverberam nas instâncias de poder, no seio das religiões, das instituições e, enormemente, no próprio lar. Nós ainda temos pessoas que expulsam seus filhos do lar pela sexualidade. Então a gente começa a perceber que a mensagem de Jesus, o Evangelho como mensagem, ainda não foi acolhido no coração dos homens que se dizem seguidores de Jesus. O estranhamento de Mahatma Gandhi está valendo ainda. E se, como espíritas, nós aderimos a pensamentos exclusivistas, egotistas, eu arrisco dizer que talvez, nós estejamos ajustando o espiritismo a ideias sociais que a doutrina não compartilha e que não estão de acordo, essas ideias egotistas, com a lei divina ou a lei natural. Daí é oportuno, sob pena de dispersarmos experiências evolutivas, que nós, os espíritas, nos debrucemos sobre o livro dos Espíritos, estudemos-lo, especialmente o capítulo das leis morais, para que a ética espírita nos sensibilize à educação de sentimentos e nos tornemos criaturas melhores cuja conduta auxilie na evolução do nosso lar planetário, no rumo da regeneração apontada pelos espíritos superiores a Kardec como possibilidade nossa, mas que é construída por todos nós, não vem como presente dos deuses, nem em data marcada, mas como construção dos indivíduos que coletivamente se transformam. Vamos à última pergunta, por causa do nosso adianto do tempo, que é a seguinte: quando se tem conhecimentos tais como o dado pela doutrina espírita, sabe-se que a humanidade avança aos tropeços e desigualmente, mas avança. Que ação seria a mais efetiva que pudéssemos dar de forma coletiva para auxiliar o maior número de irmãos a avançar no caminho da evolução? Allan Kardec, em algum momento dos seus textos, vai dizer que é preciso preparar o indivíduo para a coisa. Quando nós imaginamos que queremos uma sociedade melhor, eu preciso educar para essa sociedade. Eu preciso educar para a fraternidade. Se nós podemos fazer alguma coisa efetiva, além da própria educação dos sentimentos, educar para a fraternidade, sob a ótica reencarnacionista que o Espiritismo apresenta. Porque a reencarnação, ela quebra, diante, naturalmente, de um bom senso, qualquer forma de preconceito. E faz ver claramente que os privilégios cultivados em uma sociedade que muitas vezes se utiliza dos mesmos para massacrar os de baixo, eles são transitórios. E a posse desses privilégios se alternam à luz das reencarnações sucessivas, fazendo ver que o que nos interessa mesmo é construir relações que sejam criativas, produtivas no campo do bem, que nos apoiem, ou que nos apoiemos no rumo à evolução, para que vivamos a lei do amor, o amor ensinado por Jesus, que deve estar coerente com o amor a Deus
e coerente com o amor que temos por nós mesmos. Aliás, se pudéssemos assim propor sinteticamente um caminho, né, eu não veria outro nesse momento senão o já apresentado pela doutrina espírita, no seu sentido mais espiritual e vivencial ao mesmo tempo. Fora da caridade não há salvação. É viver a caridade na sua verdadeira acepção. Pois bem, Vinícius, estamos encerrando este nosso encontro virtual desta noite. E da minha parte, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco, trazendo essas questões tão importantes para a nossa reflexão. E gostaria de fazer uma colocação antes de passar a palavra a ti, Vinícius, para que tu possa abordar um pouquinho e também te despedir, e depois passar a palavra ao Gerry para que possa fazer o encerramento e o convite da próxima semana. É que eu, como mãe de uma criança e um pré-adolescente, digamos assim, eu escuto muitas expressões no meio escolar de outras mães dizendo: se tu apanhou, tu bate, né? Revida. Como que estivesse eternizando a violência. Porque assim, não só eu apanhei, mas eu também estou ensinando o meu filho a bater. Como se isso fosse a defesa da honra, digamos assim, né? E isso fica um círculo vicioso. Então, eu gostaria de encerrar, te passando a palavra, encerrar minha participação, dando muito boa noite a todos que aqui estão conosco, mais uma vez. Cuidem-se e que possamos rever essas colocações, né, Vinícius? Esses ensinamentos que estamos dando, deixando para as próximas gerações. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Eu agradeço Marielle, Gerry, meus queridos amigos da Sociedade Espírita Amor e Caridade pela oportunidade. As tuas colocações, Marielle, são muito importantes. Nós precisamos pensar mais em termos de educação parental, se nós quisermos modificar a base com que algumas famílias estruturam suas relações. Mas esse é um caminho longo a ser percorrido. O movimento espírita já tem, na sua área da família, nas casas espíritas, grupos de estudo, atividades variadas para ajudar a pensar a família sob a perspectiva da doutrina espírita. E ainda é um tabu falar desses temas na nossa sociedade, mas existe muito material, muitos pesquisadores no campo da educação apostando nisso, e já há sensibilidade de alguns órgãos multilaterais, a necessidade, inclusive, dos países terem a educação parental como política pública. Porque nós precisamos entender que o indivíduo não está isolado, ele está mergulhado em uma ecologia de relações, como um dia disse o Prof. Brenner. Então nós precisamos olhar para a família também. E agradeço a oportunidade de fazer as reflexões, espero que o meu entusiasmo e assertividade algumas vezes não seja compreendidos como irreflexão, mas há questões que são inegociáveis ao espírita, ou pelo menos para mim como espírita, e aí eu acabo sendo um pouco enfático naquilo que eu quero afirmar. Convido os amigos a lerem a obra, está disponível na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pelo site livrariaespírita.org.br. E muito obrigado pela oportunidade de compartilhar reflexões doutrinárias com pessoas que a gente quer muito bem. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Foi uma alegria ter um amigo aqui, mesmo que virtualmente, o que já é uma satisfação muito grande para nós. A gente poder encurtar esse espaço, né? E poder conversar e trocar essas ideias e as reflexões. Então, eu gostaria de agradecer em nome da sociedade, né? Pela gentileza tua de aceitar o nosso convite e deixar a parte do teu tempo aí, do teu descanso, para poder fazer esse bate-papo aqui conosco. Sem dúvida foi muito produtivo, muito interessante nas reflexões que tu apresentou.
na profundidade das questões que tu levantasse, né? E fica também aqui o nosso, vamos enfatizar, né? Vamos enfatizar essa questão aí da leitura da obra, que certamente vai desdobrar aí muitas outras reflexões que pelo tempo aqui tu não pôde desenvolver. E nós gostaríamos de agradecer também aquelas pessoas que participaram conosco aqui assistindo, né? E dizer que nós, na próxima semana, nós estaremos realizando então a nossa última live desse ano e desse projeto. E nós teremos como tema, porque a semana que vem, aliás, na verdade nós não chegamos a falar sobre isso, né? Mas justamente esse tema que nós trouxemos aqui contigo, né, no teu livro, é um tema assim muito consistente, né? Em todos os momentos, mas especialmente nesse momento que nós estamos vivendo essa semana, que é a semana do Natal, né? E que há um clima, né, nesse período, pelo menos, muitas pessoas se deixam sensibilizar por essa atmosfera de natalina, né? E que a gente possa então aproveitar para continuar nossa reflexão também sobre esse contexto. E a semana que vem nós teremos então a nossa última segunda do ano, né? E o tema que nós teremos aqui na abordagem, ele vai tratar sobre essa questão. Tá? O tema é Ano Novo ou Novo Ano, né? Novo ano, nova vida. Isso é uma provocação. Tá? Novo ano, nova vida. A nossa relação com o tempo e com a vida à luz do Espiritismo. Tá? Então fica aqui o convite para que possam continuar prestigiando e participando conosco. Certo? Uma ótima semana para todos. Muita paz. Tá? Um abraço, Marielle. Tudo de bom. Marcelo, que está aí nos bastidores também, obrigado pela condução aí da nau, a nau Capitânia. E o nosso abraço muito fraterno a todos. Uma boa semana, se cuidem. Grande abraço. Certo.